Deu certo. Obrigada, Carol. Boa tarde. Antes de apresentar a nossa próxima ação, eu gostaria de lembrar vocês que as nossas ações estão sendo gravadas e vão subir para o YouTube. Então, antes de ligar a câmera ou gravar um áudio, estejam cientes que será gravado e que vai subir para o YouTube, tá bom? Agora nós vamos começar a nossa próxima ação, que vai ser uma oficina de ginecologia natural, Minha Primeira Lua. Então, nós vamos lembrar um pouco sobre como foi a primeira menstruação, sendo que esse é um marco muito importante na saúde da mulher. É a forma como e marca a forma como a gente vai viver as experiências, em relação ao nosso corpo e ao nosso ciclo durante toda a nossa vida. Para fazer essa oficina, a gente convida a Mariana Huerta, que pode se apresentar e já começar. Bem-vinda, Mari! Boa tarde, pessoal. Eu sou a Mariana, sou obstetriz, sou naturóloga, sou supervisora na Casa do Adolescente, na equipe de ginecologia e obstetrícia. Estou lá já faz uns 5 anos. E elas me convidaram para fazer essa oficina, uma experiência mesmo, uma vivência a respeito da ginecologia natural. E eu tive a ideia de trazer um pouco essa vivência que todas as mulheres já passaram, que foi a primeira menstruação, todas as mulheres, pessoas com útero. Acho que não tem nenhum homem aqui, tem só o Gil, né? Mas é uma pessoa com útero. Então vai ficar bem legal essa vivência. Aqui que eu vou compartilhar. Tá aparecendo a tela para todo mundo? Sim, Mari. Então, aqui eu trago, como eu não achei nenhum com performance artística ou mudança, ou alguma coisa interessante a respeito do Japeuzinho Vermelho que não tivesse extremamente infantilizado, porque a origem dessa história ela não é infantilizada, eu trouxe imagens. Vou deixar um minutinho aqui para todo mundo olhar bem as imagens, registrar o que sente, e depois eu volto para discutir sobre o que traz esse conto e contar a história da origem dele, dos primeiros, antes de virar um conto infantil. Ele tem muita memória sobre isso, não todas boas, mas deixa aqui as imagens para vocês olharem um pouquinho antes de eu passar para a próxima atividade. Vou passar para a próxima agora, acho que já deu tempo de todo mundo dar uma boa gravada nas imagens. Depois a gente volta aqui para a discussão. O próximo eu trago uma outra perspectiva a respeito desse momento na vida da mulher, uma outra história nacional. E é um vídeo, né? Opa, eu não consigo abrir a tela aqui. Tá dando para ver bem assim? Melhor abrir a tela inteira. Parar um pouquinho. Tá dando para ver bem o vídeo assim ou é melhor abrir a tela inteira? Abre Acho inteira para a gente fazer um teste, Mari. é que eu não tô conseguindo porque ela bate no negócio do slide aqui, eu não consigo. Aí, vai pro próximo. Ah, tá. Não, assim dá para ver. E quem tiver do celular consegue fazer o movimento do dedo com a pinça para dar uma aumentada também num zoom. Ai, caramba, só se eu conseguir empurrar isso aqui um pouquinho mais pra cima, porque eu nem salvei aqui, porque eu não conseguia salvar os vídeos. Agora eu acho que vai. Aí,
tá sem som, né? E Não será vai que o som do vídeo? solta aí de novo, mas acho que tá sem som. E eu acho que tem uma. É, tá sem som. E tem uma outra questão também, né, que a gente, enfim, descobrimos fazendo, que esses vídeos também tem a questão dos direitos autorais, né? Que se ele tiver direito autoral, a gente depois não consegue subir a vivência pro YouTube, sabe? Hum, É um vídeo com direito autoral, não? sabe que eu não sei, porque é um conto que tá aberto lá. Ah, é um conto, não é música. Não, é um conto. Ah, é um conto. É, acho que é mais tranquilo então. Ó, dá Tá. pra. Ao compartilhar, clica para ligar o áudio também. Isso. Obrigada, Aonde Gil. que, aonde que é isso? Aonde que eu faço isso? Ai, meu Deus. Ó, na hora que clica para compartilhar. É sem áudio pra todo Acho mundo, que né? você precisa. Ó, peraí, gente. Vamos por partes. Fabi, você consegue dar um stop aí na gravação? Sim, só um Não minutinho. stop, pausa, aliás. Por Pausa, favor. né? Não é. Calhandra, flor da mata chegou, Calhandra. Calhandra, Calhandra, flor da mata chegou, Calhandra. Eu vim da mata, eu vim da mata, vim da mata, eu vim da mata, vim da mata. Um certo fim de tarde, quando o gavião ia alçar voo, Laiá se agarrou em seu pescoço. O gavião se agitou e derrubou Laiá. Assustado e sem entender o motivo do agarro, picou Laiá bem no meio de suas pernas, fazendo ela sangrar. Laiá correu gritando, assustada com seu sangue, lá para dentro da mata. Por onde Laiá passa, vai deixando pingos de sangue. As flores morreram de rir, zombando da cara de assustada de Laiá. A mata recebe Laiá, ouve seu choro, acha engraçada a travessura da menina, em suas raízes sente orgulho da audácia e da curiosidade da filha. Mas a picada do gavião foi profunda. A mata sabe que a ferida marcará Laiá pelo resto da vida. Canta para estancar o sangue, mas fala para a menina que ela sangrará todos os meses, nos dias sem luar, e que seu sangue está ligado para sempre com a lua. A mata pede a Laiá para se acalmar. Para acalentar sua filha, transforma cada pingo de sangue de Laiá em uma linda flor vermelha. É assim que surgem as caliandras. Laiá ri-se inteira. Para castigar as flores que ficaram rindo do medo de Laiá, a mata não deixa as águas da chuva tocarem seus corpos, fazendo com que todas as flores murchem. As únicas que ficaram inteiras foram as caliandras. Até hoje são elas que embelezam as matas do cerrado quando a seca acontece. Dizem que as flores, sem aguentar a seca, recorrem às caliandras e pedem a elas que falem com a mata para deixar a chuva encostar de novo em seus corpos. A caliandra intervém, mas em troca pede o segredo de todas as flores e os seus feitiços. Eu vim da mata, eu vim da mata, vim da mata, eu vim da mata, vim da mata. Agora o problema da música. Eu ia fazer a meditação com a música. Será que? E aí, após mostrar essas duas perspectivas, eu vou fazer a meditação, a atividade e a gente trocar as sensações, as experiências, o que veio a respeito da primeira menstruação.
Mas aí a Carol trouxe o problema da música. O que que vocês... Isabel? Oi, Mari. Então, o problema vai ser para subir no YouTube depois. Como é Mas que eu e se faço parar assim? a gravação na meditação para garantir essa questão e voltar logo após da Isso, vou meditação? pausar. Acho que. Pode ser uma boa mesmo. Ah, gente, uma pena que não pode gravar. Mas realmente eu não sei se tem direitos autorais ou não. Eu conheço a pessoa que fez essa música, não foi uma música aleatória, é um musicoterapeuta, Matias Hortolá, que ele faz as músicas dos arquétipos lunares, das fases da lua, dos elementos, mas realmente pode ter direitos autorais. Como é que eu vejo o rostinho de todo mundo aqui, que parece que eu tô falando só com a tela do computador, sem desinterromper o compartilhamento aqui? Ou você clica em cima em Meeting, que você consegue ver todo mundo. Aonde? Ah, em cima tem Interromper. Meeting ou a sua tela, tá vendo? A minha tela abriu aqui todo mundo, mas em Ou você pode no colocar em chat. galeria ali no canto, que tem como você uns três quadradinhos em cima e um quadradão embaixo. Um Você clica mosaico. nisso e aí você clica em Gallery, que aí você vê todo mundo lado a lado. Aí, não, aqui eu saí da. Mexi no lugar errado. Tô perdida aqui. Participantes? Não, só aparece todo mundo aqui. Mari, é ali em cima, quase no X de fechar a tela. Vai Aqui com o nesse mouse até mais? lá em cima e tem uns quadradinhos. Tá, aqui tem Logo interromper, companion, anotar, controle remoto, aplicativos. é um pouco depois do AI Companion. É o símbolo Anotar. depois dele, entre ele e o de minimizar. São os quadradinhos, assim, aí você clica e pode mudar a forma como está exposto as É que o meu tá anotar e participantes. controle remoto, é isso? Aplicativos? Não. Parece que o meu programa tá diferente do de vocês. Deita no mais, Mari, nos três pontinhos totalmente à direita e vê se aparece. Pausar a gravação, interromper, legenda, salas simultâneas, exibir painel de vídeo. Será que é esse aqui? Ah! Ai, gente, desculpa que é horrível ficar falando, não ver a cara de ninguém aqui. Você tá tão sozinho com o computador. Mas é isso, aí eu trago aqui de volta a parte do Chapeuzinho Vermelho, porque hoje é uma história que é contada para toda criança, né? Tem alguém que não conhece primeiro a história? Eu acho que não, né? Tem alguém que não conhece? Então, as primeiras histórias do Chapeuzinho Vermelho foram contadas pela oralidade, na época da Idade Média, como forma de história de terror e de educação das meninas, para que elas não falassem com ninguém, não saísse, não se falava de sexualidade diretamente, então colocava uma história de terror de um lobo que vai comer. a- E era uma história de terror tão pesada que era de canibalismo, né? Dele matar a vovozinha e comer, e dar para ela comer, e matar ela e comer, para não falar diretamente do sexo do predador sexual. Depois essa história foi reescrita pelos irmãos Grimm e começou mais adaptado para contos infantis. Ainda dos irmãos Grimm não era igual da Disney, né? A Disney fez super, super infantil. Mas a história é mais ou menos essa. Então traz toda essa educação dessa primeira experiência, como é considerada a menina matura sexualmente, para que ela não seja vítima
não esteja vulnerável aos predadores sexuais, mas também não desenvolva a própria sexualidade, né? Era uma história de forma de controle. Basicamente, a história do Chapeuzinho é essa. E agora eu abro para as experiências de vocês, o que vocês sentiram, tanto com a imagem, com o vídeo, com a meditação, para a gente fazer a troca, que é a proposta de uma roda, de uma troca online. O que vocês trazem da meditação, da experiência desse momento? Mari, isso me fez lembrar da, de alguns amigos da minha adolescência, amigas, né? Eu sou de uma geração que um pouco antes existia uma repressão, né, sexual. Então, a gente era educada, não foi meu caso, né, mas foi o caso de muitas amigas, educadas a se manter pura né, até um casamento. Então, nós, assim, ter qualquer contato na época não era uma coisa bacana para a maioria das minhas amigas, né? Eu sou uma pessoa que eu fui adolescente nos anos 80, apesar de os anos 80 ter sido uma fase de muita libertação também. E associar isso com a história do Chapeuzinho e vendo o hoje ainda existe essa repressão, né, da sexualidade feminina. Então, essas imagens me lembrou dessa época de colegas que se sentiam muito mal com a própria sexualidade, com os próprios desejos, porque existia uma educação repressora, e tinha uma outra vertente também de colegas e amigas que queriam se liberar de qualquer forma, porque existia duas vertentes. Uma de que se a moça não fizesse algo para libertar sua própria sexualidade o mais cedo possível, ela não era bem vista no grupo. E o contrário também, se ela se libertasse, se conhecesse, ela também não era bem vista no grupo. Então foi uma fase que as mais jovens não passaram, né? Mas as mães, provavelmente, de muitas jovens aí, podem contar sobre isso. Então, toda essa imagem me lembrou disso. Uhum, entendi. Mais alguém trouxe alguma coisa? É um assunto bem que vai ficar gravado, né? O Oi, Mari. Nossa, foi pessoal tá muito um pouco lindo, tímido. muito forte. E é muito engraçado, porque eu costumo revisitar essa fase da minha vida, mas de uma maneira meio racional mesmo, assim, né? E foi muito curioso, acessar ela dessa maneira mais sensível mesmo, né? E me trouxe muitas coisas. Eu percebo que realmente eu não tive muitas questões, negativas em relação a esse processo, me senti muito acolhida. E, e uma coisa que eu reflito mesmo dentro da minha prática, assim, né? É como a menarca, a gente pensa, assim, nas adaptações do corpo, que agora está exposto a hormônios, que agora sangra, vem alguns incômodos junto dentro do ciclo menstrual. Mas sempre que a gente conversa com pessoas sobre a menarca, as questões socioculturais são muito mais marcantes do que as questões físicas na maior parte das vezes, né? E isso me impacta muito, assim, pensar o quanto a gente realmente tem que fazer diferente daqui para frente, né? E muito importante você trazer essa temática, para que a gente possa revisitar o que a gente viveu e para que a gente possa fazer diferente com as meninas que estão por vir, né? Não só com as meninas, com as mulheres que estão com tanta dificuldade de lidar com seus ciclos. Cada vez que a gente atende dentro da odontologia uma mulher, e grande parte delas estão com problemas no ciclo, a gente vai mexer com aquela questão de hábito, de alimentação,
Elas têm uma dificuldade enorme de se adaptar e às vezes tirar anticoncepcional, fazer outros tipos de tratamento, porque a lembrança de menstruar não é agradável. Aquilo vem carregado de um peso muito grande, menstruar, cólica, aquele início que é desregulado, aquilo vai somatizando. E quando você vem com uma proposta natural, assusta muitas vezes. Mesmo quando é uma mulher que já procura, ela quer, tira o anticoncepcional, sente os primeiros, se assusta, às vezes volta atrás. Uma forma de enxergar a raiz de muitos dos problemas ginecológicos que nós temos, as mulheres hoje. Uma das raízes, né? E nessa fase também é muito comum que se crie muitas questões na sexualidade, que nem a Rô trouxe pra gente, né? Então, o quanto vem o medo também de engravidar para uma menina muito nova, né? Muitas familiares impõem esse medo sobre ela, sobre como se relacionar, e às vezes a menina nem entende direito sobre o assunto e já é posto nesse lugar de medo, né? Ela deixa de ser criança e vira uma mulher, não uma pessoa só que está passando por ciclos. Uma coisa muito pesada da sociedade. E muitas as mulheres carregam isso. Voltar com elas quando ela te procura numa consulta, conversar sobre o assunto e desconstruir o que ela viveu de ruim, faz muita diferença num tratamento. Mas você está aplicando um tratamento dentro da ginecologia natural. Dá aquela força para ela entrar no tratamento, conseguir seguir as mudanças que tem que fazer. É por isso que o princípio da interagência na ginecologia e educação em saúde é tão importante nessa fase, né? A gente consegue entender claramente hoje, como mulheres formadas, adultas formadas, o quão fez diferença é, essa educação em saúde, mesmo mais velha, né? A gente hoje passando por outras fases, né? Eu, por exemplo, estou com 44, passando pelo climatério, e foi uma conexão muito emocionante essa prática meditativa agora, né? Eu estava aqui tentando organizar as ideias para entender de fato o que eu falaria em relação a isso, para construir isso, porque é exatamente isso, ele é cultural, né? Uma cultura familiar, ele é uma cultura social, e traz o psicossocial em cima disso tudo. Então, se a gente conseguir educar essas meninas o quanto mais cedo possível, da sua atuação na saúde, na sua atuação no seu ciclo, e não só no seu ciclo, né, como toda a sua saúde feminina, né, como sistema, acaba trazendo esse lugar de autonomia para elas, né? Eu me lembro que quando eu menstruei, eu era uma menina total, de cabeça mesmo, sabe? O que está acontecendo? Eu sabia que tinha menstruação, porque era uma coisa normal da mulher, tá? Beleza, e agora o que que eu faço? Eu tive que me virar nos 30, eu tive que aprender a usar um absorvente, eu tive que aprender, não tinha dados, né? A gente aprendia na escola o que a gente aprende hoje, que é o sistema educacional de saúde. As pessoas, elas aprendem o que o sistema do corpo humano não é integral, né? Então, agora, dentro desse lugar de fala, como educadora de saúde, que nós somos na naturologia, é uma visão muito diferente, é muito complexa e muito mais clara. Sim, por ser mais complexa, é mais difícil de você explicar, mas a gente consegue trazer uma fala mais simplória, né? E vendo tudo isso, as questões ginecológicas de saúde também, que traz por trás de saúde mental, que está totalmente ligada à falta de educação em saúde também.
Porque se ela tem o princípio de saber de se cuidar desde o início, ela vai entender que a saúde mental dela está totalmente ligada à parte ginecológica, muitas vezes, né? Então, é esse trabalho que a gente tem que fazer mesmo. Acho que hoje se tem um pouco mais de informação. A caderneta do adolescente tem algumas informações, ainda assim, são informações muito simples, né? Muito rasas, mas que traz um motivo para que elas corram atrás da informação, né? E o profissional de saúde, a gente, como naturólogas, é, ajuda nessa questão também, né? Não é uma questão simples de se entender, é um processo, é um estudo. Às vezes a gente fica a vida inteira estudando ginecologia natural e não estuda tudo que precisa, né? Mas dá para ter o princípio da orientação. Isso já é um bom começo. Então, a prática me fez voltar no passado e ver quem era a Bárbara de 13 anos que menstruou e a Bárbara hoje de 44, né? Essas Uhum. raízes, esse acolhimento que eu não tive, né? Como a Rô também não teve. E a gente vê, eu tenho uma de 23 hoje que também teve algumas instruções, mas tem uma de 9 que sabe muito mais do que a de 23, por conta dessa minha fase hoje, tá conectada com a natrologia, que é o estilo de vida nosso, né? Porque a natrologia não é somente uma profissão, um profissional da saúde, é um estilo de vida. Então, ela tá conectada com esse universo, né, dentro de casa, na minha cultura familiar inserida hoje que eu não tive antes, né? Então, a gente tem a oportunidade, ainda bem, Interromper, vai, né, de estar continua. trazendo novos, novas oportunidades, né, para as novas gerações. Eu senti isso. Tem muita, tem algumas histórias aqui no chat, Bel, se você quiser ler, são bem legais. Tem Sim, eu bastante vou ler. mensagem aqui. Oba, eu vou ler a primeira e vou sair, porque eu preciso. Gente, eu preciso Ah, sair. tô por aqui. Aí, Bah, depois que eu ler a primeira, enquanto a Mari comenta, depois você assume? Sim? Tá, Você me perfeito. coloca como anfitriã? É a Fabi que tá como anfitriã. Então acho que A ela vai Fabi tá aí continuar ainda? na parte, Ah, perfeito. tá? Tá ótimo, então. Então Obrigada. vamos lá. Não tem o nome da pessoa, tá com uma iPad aqui. Contou a história dela. Menstruei em viagem de férias no carnaval de 92. Eu já sabia, fui tomar banho e me vesti com um conjunto cinza prateado. A lua me remeteu essa lembrança. Nunca fui privada das informações técnicas sobre o assunto. Foi uma época de muita piada de pessoas ao redor. Isso não me traumatizou. Sempre tive a visão naturalista para essa fase da mulher. Eu abri portas para minha mãe largar toalhinhas. Aí a Bianca, minha menarca foi muito cedo. Tive um acolhimento maravilhoso por parte da minha família. Foi um período forte. Não me foi desagradável e consigo revisitar a sensação. E desde sempre tive uma conexão muito forte com esse ciclo. A vida inteira tive problemas com a falta de regularidade. Sempre fui banalizada por médicos e só depois de conhecer a saúde integrativa que fui diagnosticada com a SOP. E foi libertador ninguém tentar me enfiar goela abaixo anticoncepcional. Aí, o iPad de novo, que não tem o nome, né? Eu sempre senti muito poder nessa época do mês. Ensinei isso à minha filha e a uma amiga dela também. Ó, que legal, já semeando os saberes. É, Vejo que muitas mães não sabem o que dizer, além da parte técnica biológica do momento. E muitas vezes, mesmo a parte técnica biológica é tabu, né? Então, é muito comum que não se queira entrar nesse assunto mesmo, né? Não se queira falar sobre sexualidade, né? Então, é muito importante ter o acolhimento, mas muitas mulheres nem sobre a parte biológica se fala, né? Com as filhas. E a Rô contando aqui que eu tive minha menarca, foi muito tranquila, mas vi algumas amigas sofrerem muito com isso, principalmente na periferia onde morava, sem acesso à informação e recursos. legal ver experiências que já estão diferentes, né? Mesmo Sim. ainda tem uma outra cita que teve piada, que teve outras coisas, mas já são algumas mudanças de paradigma. E mesmo assim, a gente sempre marca, sempre lembra, né? E muda a forma com que se lida com as próximas menstruações,
com a lembrança da cólica, da desregulação. A Bianca comentou da SOP, comentou de outros, e tem outros problemas que surgem do ciclo, que tem muita relação com a forma com que lida no ciclo nos primeiros ciclos, na primeira adolescência, os hábitos, os costumes, e que as meninas não são orientadas, também nós não fomos orientadas, que a alimentação ia interferir na cólica que a gente estava sentindo. Mesmo as que foram mais acolhidas, vou falar que, igual a gente está aprendendo agora com a ginecologia natural, com a naturologia, o quanto aquilo que a gente come durante o mês, aquilo que a gente sente durante o mês, vai interferir na intensidade da cólica que a gente vai sentir durante a menstruação. A mesma mensagem. Com relação à SOP, o meu interesse mesmo por esse assunto foi por conta da minha SOP. E foi um processo muito difícil. Eu tive também a puberdade precoce, eu tive que adiar essa menstruação, então ela foi controlada por medicamento, só foi ter os 13 anos para não ter cedo. Depois muita irregularidade, anticoncepcional sem poder usar, porque eu tenho trombofilia, muitos problemas, até ter um diagnóstico há 3, 4 anos atrás, quando eu entrei na nutrologia, buscando outras formas de cuidado, porque eu não posso nem passar perto de hormônio que dá flebite, dá trombo. Eu nem conhecia que existia todo um outro universo. Eu já estava dentro da área da saúde da mulher. Eu já estava estudando obstetrícia. Eu estava me formando em obstetrícia. E depois eu fui dentro da ginecologia investigando a relação disso com aquela minha primeira experiência da menarca. Então, para além da vamos mudar com as meninas, vamos trabalhar isso nas mulheres que a gente atende, que já estão vivendo todos esses problemas. Sim. Tem mais algumas falas no chat. Só sinaliza para mim, qual foi a última fala que a Bel, porque eu tava falando com uma outra pessoa aqui, gente, é uma loucura, tá? Só pra avisar vocês. É muita coisa para fazer. Tu Foi consegue da visualizar aí, Bianca, daí, Mari? A Bia falou agora esses que a menarca últimos. dela foi muito A cedo, fala do já tio passou, ainda né? não foi lida. A Rô falou, eu tive minha menarca muito tranquila, mas vi amigas, foi? Sim, falou. Da Rose que falou. Acho que é Peraí. esse GM o próximo aqui. É o Dil, né? Eu menstruei pela primeira vez, também foi. Não, o Dil não Menstru- falou. Menstruei pela primeira vez na escola, tive diarreia, vomitei, passei muito mal. Foi algo muito expositivo, isso acontecer na frente das pessoas que convivia, mas não tinha intimidade. Mas conforme eu fui conhecendo sobre saúde natural e integrativa, fui ressignificando o meu ciclo, e é um processo constante para mim. Aí a Bia disse de novo, e mesmo com SOP, mesmo sem tomar anticoncepcional, somente depois de entrar na natrologia consegui regular o meu ciclo. Hoje em dia amo ciclar e amo o período da minha menstruação. Eu tô nesse processo ainda, gente. Apesar das cólicas e outros sintomas que acompanham, aprendi a lidar com as questões. Somos muito banalizadas, tudo é sempre normal. E aí a Érica disse que nunca usou anticoncepcional, passa super mal e nenhum ginecologista fala nada sobre o tema. Até hoje não sei por que passo tão mal. Esse é o último, né? Lidar com isso em consulta ginecológica, com o ginecologista, são poucos que. Agora que está surgindo um pouco mais desse movimento, que médicos, médicas principalmente, né? Fizeram alguns cursos de ginecologia natural e estão abordando mais isso. São pessoas que estão mais envolvidas também no movimento da humanização do parto. Então tem uma perspectiva de atendimento diferente. Mas uma grande maioria dos ginecologistas não aborda isso, qualquer sintoma é contraceptivo, muitas vezes não são até ríspidos em consultas ginecológicas, ignoram dores, cólicas, sensibilidade no exame. A gente entra num outro assunto que é a violência ginecológica, né? A falta
de passar informações para a mulher na consulta de ginecologia, só prescreve alguma coisa e pronto. E muito problema, às vezes, é amenizado só com informações, só dela entender o que está passando no corpo, conseguir se regular, se mudar hábitos. Não que tudo vai ser resolvido com orientação, mudança de hábitos, não vai necessitar de medicação, mas muita coisa pode melhorar, muito tratamento de medicação pode ser melhor, ter melhor aderência desse tratamento com esse acolhimento, com essa. Contar um pouco dos atendimentos na casa do adolescente, sobre isso e onde estão a maior dificuldade das meninas. Antes disso tem a Carla, Mari. Ela tá dizendo que ela que é Ah, tá. a dona do iPad, né? Ela também não pode usar anticoncepcional. Ela teve 4 filhos, está na perimenopausa e sofre redução de ciclo, de 30 dias para Uhum. 22. No mais, sempre manteve o olhar positivo para a época do mês. E a Rosângela Ah, pedindo não para pode você usar contar um pouco anticoncepcional. como é a experiência na casa do adolescente, em Pinheiros. Uhum. A perimenopausa, a menopausa. A menopausa a gente considera quando passa um mês sem ter menstruação nenhuma, a gente chama de menopausa, aquela última menstruação. Perimenopausa, o climatério, é o período que envolve tudo. Então, normalmente é um pouquinho antes da menopausa, 1, 2 anos, um pouco depois, mas alguns anos depois. E é um período com muitos sintomas, redução de ciclo, sangramentos, irregularidades, tem os calorões, tem diversos sintomas que a mulher pode sentir, tem mulheres também que não sentem nada. Também é um período que tem muito abandono da mulher, pouca orientação, pouco, pouca ritualização, pouco significado também. É o outro oposto da menopausa, da menarca, da primeira menstruação. Aquela menina que não é iniciada, ela também não é. Quando chega uma mulher na menopausa, essa conclusão também não é feita. Não se tem muito isso na nossa sociedade atual. Não é dada nem atenção, né? Novamente é medicada, a fisiologia é medicada e pouco olhada. E a naturologia traz propostas, a ginecologia natural, para um outro olhar para cuidado dessa fase, para que a mulher se entenda melhor nessa fase também. E lide com sintomas de uma outra forma, né? Vamos ver a próxima, na casa do Conta um pouquinho, adolescente. é isso, a sua experiência, como que são os atendimentos, para o pessoal entender um pouquinho mais. Casa do adolescente vai até 24 anos, né? Então a gente tem tanto meninas que estão na menarca, quanto meninas que já passaram por essa fase, já estão na entrada da vida adulta, com vários problemas de ciclo, SOP, endometriose. SOP tem até mais que endometriose, né? Cólica, que é muito comum. No atendimento, quando eu estou, o que a gente faz na segunda, tem se evitado contraceptivo, até pela lógica de que as adolescentes não conseguem tomar contraceptivo adequadamente, né? Teria que tomar todo dia no mesmo horário, para que ele tenha ação contraceptiva, e elas têm uma dificuldade muito grande de seguir isso. Para outras coisas, né? Não é a melhor dos encher de hormônios logo na adolescência. É uma das maiores dificuldades delas. Então, a gente propõe outros métodos contraceptivos e atendimentos que propõem a conhecer o corpo, a entender a origem disso, a origem mental, do estresse, da dor, da cólica, a falar de hábitos, porque os adolescentes estão com hábitos de vida muito ruins, as jovens também, alimentação muito ruim, correria de trabalho, estresse, tudo isso. E a ressignificar, porque realmente ainda vem muita com essa primeira cólica que sente, já quer ir para medicação.
E a gente quer ter uma proposta de reduzir um pouco essa medicação, mas também não é para ser sofrimento, né? Tem mais algum aqui? Pouquíssima informação, nunca senti nada até começar a perimenopausa. Acho que manifestei uns sintomas dos 83 já estudados. Obrigado 50 pelo. sintomas dos 83. Me identifico muito com isso também. Eu nunca tive nenhum problema de cólica, TPM, irritabilidade. Sempre foi um ciclo muito tranquilo para mim. Apesar de que eu tomava Perlutan, quando eu engravidei da minha primeira filha, eu falei, bom, se eu tô tomando um anticoncepcional mais radical que existe, e eu engravidei, para que que eu vou bombardear o meu corpo? Nunca mais eu tomei mais nada. Uhum. Então, hoje eu tô num processo que parece que todos os sintomas da climatéria, eles estão enfileirados e falando, hoje é meu dia. Tô fazendo algumas reposições naturais, e os dois fatores mais importantes que fez eu decidir fazer a ginecologia natural no instituto após foi para me cuidar e para entender esse processo todo para cuidar das adolescentes. Então a gente acaba trazendo para si também, né? A naturologia tem esse viés, né? A gente se cuida também com ela para estar levando também esse conhecimento para as outras pessoas, por mais que as outras pessoas sejam outro indivíduo de Uhum. protocolo ou a prática terapêutica, o plano terapêutico seja diferente, né? A Sim. gente tem essa riqueza nas mãos. E bora, mulherada, fazer um ciclo aí, um grupo de mulheres, fazer essa troca sobre menopausa, perimenopausa. Tem um grupo das meninas, né, que é uma atriz, algumas pessoas fazem parte, mas é isso, eu acho que a gente se ajudando, a gente consegue trilhar caminhos melhores, né? Aqui tem bastante gente mesmo nessa fase. Aqui mais um. É bem delicado também. Estou nesse período. É, Luanda. A Erika tá dizendo assim, Especialmente ó, para tudo que nós eu mesmos ouço... se reconhecer. Deixa eu terminar de ler. Esse desculpe. novo ciclo com as rugas e tudo mais. Gente, um monte de coisinha na frente. Saber que é um novo ciclo com amor muitas vezes pode ser bem desafiador. E aí a moça aí Pra mim pede não lá, tava fala. aparecendo esse da Luanda. A gente fica abrindo umas abinhas na frente do meu, tá É, horrível de ler. é porque vai aparecendo. Eu leio pra você, não tem problema, É não. melhor, viu? A cara falou, kkkk, é isso, estou em fila. A Erika falou assim, tudo que eu ouço é que tudo é ruim, que rola na perimenopausa, é normal. É isso mesmo? Aceitar e pronto? Então, a longevidade faz parte desse processo, né, Mari? Eu acho que se você trazer uma alimentação, um estilo de vida, uma qualidade de vida diferente anterior e se preparar para este momento, você vai ter este momento com uma acolhida melhor. Eu não me preparei. Porque mas nunca que eu imaginei com 44 anos passando por um climatério precoce, né? Então, agora eu tô correndo atrás do prejuízo. E aí, graças a Deus que eu tenho a naturologia para ajudar nessa questão. Mas eu acho que tudo na vida é questão de você pensar que o corpo é um relógio, ele vai somatizar isso lá na frente também, né? Então, prestar atenção em tudo que você consome, tudo que você escuta, tudo que você lê, tudo que você pratica, toda a energia que você troca, tudo que você observa de escolhas que você tem, né, para falar, ó, eu vou trabalhar isso para chegar com um corpo bacana na academia, e não é só isso, é nível de saúde. Não esperar ficar com a saúde cagada para ir lá arrumar na academia. Tipo, mais ou menos isso, né? Então, é essa consciência, é educação em saúde, né? Isso vale também para gente que é mulher colocar na menopausa. Estão falando aqui que topa a bota para colocar a roda de conversa, botar na roda. Uhum. Bom, Rosângela falou que quando entrou na Natu em 2019, ela conheceu a Mari e não imaginava trabalhar em GO. Hoje, saúde da mulher é o propósito dela. E a Carla também está colocando o WhatsApp dela aqui para a gente falar um pouquinho mais sobre essa questão de saúde da mulher que é tão importante para todas nós, né? Esse acolhimento também. A Rô botou a cara para jogo. Oi, Rô. Apareceu.
Apareceu. Amores, estou aqui entre muitos colegas, referência e amadas supervisoras da Casa do Adolescente, da ginecologia, colegas de pós-graduação na ginecologia natural também. É um grande prazer, viu? Estar aqui, ouvir. E a minha agenda hoje estava uma loucura, então eu estava mais no chat, viu, Bárbara? Mas eu queria, né, falar uma coisa para vocês que é assim. Eu tive assim ciclos muito bons, assim, né? Eu fui perceber que a coisa mudou na menopausa mesmo. E como eu queria naquela época ter a informação que eu tenho hoje, né? Como assim, não fui uma pessoa que usei muito anticoncepcional, né? A gente tinha esse recurso, né? E era a única coisa que existia. Mas é engraçado, a nossa essência grita, né? Ela diz: não quero isso para mim. Então, eu usei um tempo, mas no fim eu fui realmente uma grande usuária de preservativo, muito feliz e contente, o que fez com que os meus ciclos fossem mais tranquilos também, né? E aí, praticava exercício, fazia dança, alimentação era bacana, sono era bacana. A única coisa que eu fiz de errado, que eu falo para todas as colegas, assim, não trabalhem demais, povo. Trabalhem o suficiente. Eu trabalhava demais e acabou prejudicando a minha saúde em determinado momento. E a gente vê, né, nos atendimentos, tanto quanto eu atendi lá no HC, né, no programa do adolescente, como na Pinheiros e atendo com a Mari na Pinheiros, a importância, né, Mari, da ginecologia natural, da naturologia na saúde da mulher, tanto de forma integrativa. A gente chegou a atender meninas muito novinhas, né? Acho que a menina mais nova que eu atendi, se eu não me engano, tinha 10 ou 12 anos na Pinheiros. E acho que a mais velha no programa, 20 e tantos. Foi uma gestante lá no HC, que eu acho que já tinha passado os 24, mas ela estava continuando um atendimento, porque era uma gravidez de risco. E aí é tão bom estar nesses espaços e é tão importante estarmos nesses espaços. E eu confesso para vocês, eu preciso aprender ainda muito a me cuidar, porque eu percebo, principalmente com colegas da área da saúde, que a gente faz muito pelo outro e às vezes acaba esquecendo de fazer por nós mesmos, né? De ter um conhecimento. Toda vez que você fala, né, prescreve algo, orienta. Toda vez que eu ouço a Mari ali orientando, né, as interagentes em consultório, o doutor Arthur, que trabalha com a gente lá, o ginecologista maravilhoso também, né, Mari? Eu fico ouvindo aquilo, aprendendo, falando, faz você também, faz você também. Aí eu falo para as pessoas e fico me ouvindo, tem que colocar o papelzinho na porta da geladeira, né? Vai dormir na hora certa, É, é comigo. é o mal do, é o mal do curador, né? A A gente gente tem precisa isso, cuidar de quem cuida, né? Que a gente tem. sempre nessa frente. É aquela Depois, história do avião, né? Respirar é, você primeiro na máscara, depois para ajudar a pessoa que está do seu lado. exatamente. Bom, Agradeço muito, viu, Mari, por tudo. A Mari falou, eu sou enfermeira obstetrícia, quando eu conheci ela e naturóloga, né? Quando ela estava se formando em naturologia. E eu pensei, imagina, eu nunca que vou trabalhar com isso. Imagina, uma coisa muito fora da minha realidade. E e está hoje totalmente conectada, né? é incrível, grande inspiração, viu? É. Alguém tem mais alguma pergunta, gente? A gente chegou no nosso limite de horário. Quer falar mais alguma coisa? Eu quero só responder o comentário. A gente falou que todo mundo fala que ter sintomas da menopausa é Uhum. normal, e não só fala isso e não dá resposta para as mulheres. Gente, não é normal. Assim como ter cólicas não é normal, ter o excesso de sintomas que atrapalham a sua vida não é normal. Tem um processo fisiológico, mas não o excesso de Uhum. sintomas. Se a gente Se está pudesse em desequilíbrio, conversar. já não é normal, né, Mari? Oi? Se está em desequilíbrio, já não é normal, né? Para tudo na Exatamente. vida, né? Se a gente pudesse conversar com aqueles que criaram a medicina chinesa, eu gosto muito de trabalhar pela medicina chinesa, eu gosto da Ayurveda também, mas foco mais na medicina chinesa. Aqueles primeiros que criaram, eles vão falar, vida moderna não é normal. Não é É a verdade. menopausa, ou a menarca, ou o ciclo menstrual da mulher que está em desacordo. É a vida da gente que está causando muito desequilíbrio e a gente precisa descobrir algum jeito de se reorganizar, de voltar ao equilíbrio do nosso corpo, que não é normal, tantos sintomas.
Não é normal tanto trabalho, tanta exploração do nosso próprio corpo. Obrigada, Mari. Gente, obrigada. Mari, mais uma vez, muito obrigada. Por essa partilha, por essa oficina. Eu confesso que eu nunca tinha participado de uma oficina de saúde da mulher, né? E foi bem significativo. Obrigada a todos que estavam aqui nesse horário para aproveitar, né, a nossa semana. A gente está no meio da semana ainda. Tem mais uma palestra agora, mais uma oficina. E é isso, gente. Muito obrigada. Fabi, pode pausar.